Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de começar uma série nova aqui no canal, certo, Bruno? Série do quê? Nós vamos falar de teorias da conspiração. E a gente já vai começar por uma que não é tão nova, é mais antiga, mas vamos enfiar o pé na Lua hoje. É lá que a gente vai começar a falar das teorias da conspiração, Exatamente, essa ideia de que os americanos, a humanidade, já chegou na Lua e foi mais de uma vez para lá, é assunto fervoroso. Imagina, nunca foi, por que não voltou? Calma, voltou algumas vezes e tal. Mas a gente vai falar de algumas perguntas e como que a ciência ou os especialistas respondem a essas perguntas dos conspiradores. Mas também vamos mostrar que os conspiradores têm argumentos muito bons para duvidar de algumas coisas e vamos ver quais são as explicações que a ciência dá com relação a isso. Uma coisa que o Bruno citou que é muito importante, o homem não pisou na Lua só em 1969, o homem voltou outras vezes para a Lua. É que essas missões não foram tão televisionadas ou faladas como a primeira, porque a primeira foi considerada uma das grandes conquistas da humanidade. Colocar um homem na Lua ali, um processo que foi decretado por um presidente americano que até o fim da década de 60 eles iam colocar o homem na Lua e colocaram, então é algo admirável para a gente olhar e estudar isso mais de perto, certo? Exatamente, vale lembrar que isso foi um processo, né? A gente teve o fim da Segunda Guerra Mundial com a vitória da Rússia, que invadiu Berlim. Isso, e do outro lado os aliados, então tem uma vitória dupla, né? Aliados, mas a Rússia chegou primeiro em Berlim. Então até hoje eles comemoram a conquista da guerra, se eles fossem os grandes vitoriosos. E, de fato, de certa forma, foi. Os americanos que chegaram em Berlim falaram, vou matar nazistas, os russos já estavam palitando o dente já. Isso, então a gente tem os Estados Unidos como uma grande potência, até porque a Europa estava toda cagada, toda destruída. Eles emprestando dinheiro para todo mundo e ficando rico. Exato, e os russos ali em cima, aparentemente também bem das pernas, e pregando um outro tipo de sistema, inclusive econômico. Exato. E aí começa um negócio chamado Guerra Fria, que é uma treta que todo mundo que estudou um pouquinho de história vai lembrar, entre a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos. Uma parte do mundo, mais o Ocidente, vamos dizer assim, do lado ali dos Estados Unidos, que foi mais ou menos o que se desenhou durante a Segunda Guerra, e do outro lado a Rússia com aqueles países do leste europeu que foram sendo libertados do nazismo pela Rússia até ela chegar na Alemanha, ficaram todas sobre esse domínio, vamos dizer assim, geopolítico dessa Rússia, e aí os dois começaram, tudo era briga, quem tinha mais míssil, tipo briga de menininho, quem tem um míssil maior, quem tem mais míssil. E aí tem desfiles de míssil gigante, assim. É aquela coisa fálica masculina básica, e aí era a tretinha de briga de espadinha dos dois, mas uma dessas coisas que foram colocadas no meio da treta era quem ia conquistar o espaço primeiro. Exato. Mais um parênteses, a Guerra Fria é legal ser estudada até para a história do Brasil, porque foi a época do militarismo, porque assim, você não podia, tem os soviéticos, tem os comunistas, tem não sei o que lá, então tudo isso influenciou a população mundial. Isso, tá? Aí você tem o macartismo na década de 50, que cria aquela história de comunismo comia criancinha. Isso não é uma metáfora, eles afirmavam isso de verdade. Então isso tudo mudou a história do mundo no século XX e continua reverberando durante o século XXI também. Toda essa ideia, né? E os hemisférios, a gente está acompanhando agora uma guerra na Europa que a gente está vendo que tem a ver com isso ainda, é um resquício dessa época. Falando de espaço, de conquista do espaço, os russos foram mais rápidos, né? Eles colocaram lá a cadela a Laika no espaço e depois o Yuri Gagarin foi o primeiro cosmonauta, não era chamado de astronauta, cosmonauta, que ali circulou a Terra, né? Ele ficou, saiu da Terra e ele ficou, acho que entrou ali, virou um satélite, ele deve estar lá até hoje. Eles trouxeram o Yuri de volta. Mas os Estados Unidos acabaram sendo os primeiros, inclusive transmitido via televisão, a dizerem que chegaram na Lua. Certo? Isso. Na época, as pessoas comemoravam o fato. Mas com o tempo, isso começou a trazer algumas implicações. Porque o fato de reconhecer que o homem pisou na Lua ia contra algumas teorias de algumas religiões. E isso começou a fundamentar uma dúvida de se aquilo realmente tinha acontecido ou não. Porque segundo algumas religiões, aquilo não poderia ter acontecido.
A Lua ela está dentro de uma abóboda celeste onde a Terra está colocada e ela não poderia ser alcançada ou pisada. Então isso serviu de base para que teorias de conspiração começassem a crescer, mesmo por pessoas que não tinham ligações com a religião. Mas como essa base cresceu, as teorias acabaram criando sua vida própria, certo? Exatamente. E vale lembrar ainda que mesmo dentro do meio científico, existem sim aqueles adeptos de que duvidam. Que inclusive, me corrija se eu estiver errado, mas que o diretor Stanley Kubrick teria num estúdio filmado toda aquela palhaçada e dramatização. Que foi ele que foi chamado, contratado pela NASA para fazer isso, exatamente. Exato. Que teria feito ali, então tudo aquilo teria sido gravado no estúdio. Imagina a conversa, né, Stanley? É o seguinte, a gente vai pra Lua, mas não vai de verdade. Não dá pra você fazer aqui no estúdio mesmo, dar uma filmada, você é um cara bom, 2001, Odisseia no Espaço, você é um cara que manja dos negócios, vamos lá. E o Stanley teria falado, vamos aí, vamos fazer essa picaretagem aí. Isso é legal porque uma das teorias fala exatamente disso. Mas vamos lá, mas tem uns motivos para as pessoas duvidarem disso, porque a dúvida ela é sadia, mas essas pessoas começaram a procurar embasamentos para as teorias da conspiração. Sim. Eu vou começar por uma. Vai. Vamos lá. Uma dos argumentos é que as fotos que seriam tiradas, que foram tiradas da Lua, elas teriam uma qualidade muito alta para a época onde ocorreu ali o fato. Que não existia uma qualidade de imagem tão grande para fazer aquilo, então aquilo foi feito com câmeras dentro de um estúdio. Como é que você explica isso aí? Eu vou explicar para você. Não, explica, quero ver. Existem várias imagens, inclusive de baixa resolução, mas a NASA acaba publicando e dando maior foco naquelas que foram tiradas com câmeras de alta qualidade, porque já existiam equipamentos de alta qualidade, por exemplo, os filmes em 70mm, que foram usados para filmagem e as fotos tiradas pro pessoal que foi lá. Se eu jogar lá no Google lá, vai ter umas fotos ruins também. Vai ter umas fotos ruins. Se for no site da NASA, provavelmente selfie também. Não tem. Olha que tem, do Buzz Aldrin, do Armstrong lá, tipo, tirando selfie. Inclusive, Buzz Aldrin deveria ser mais reconhecido. Deveria. Porque ele foi o segundo cara que pisou na Lua e ninguém lembra dele. Ele fala isso até hoje. Ele fala, eu pisei na Lua, você sabia? Ele sempre tá falando que ele pisou na Lua. Bem, outro argumento que os conspirólogos usam é um argumento observável. Qualquer um pode ver isso. Quando você tá lá, pega as imagens, você não vê estrela no céu. Todas as imagens feitas durante o pouso da Lua, segundo esses conspiracionistas, era para as estrelas estar lá. Porque se a gente está vendo daqui as estrelas, por que o cara que está na Lua não tem estrela? E a NASA chamou o Kubrick para fazer isso aí, e o Kubrick esqueceu de colocar uns LED lá para ter as estrelas lá. Então, eles acham que isso é uma encenação, até pela posição, e aí eles foram demonstrar através disso que não, realmente, isso aqui prova, o céu tá preto, tá escuro, não tem estrela, isso prova que eles estavam no estúdio. É claro que prova, só que não, olha só. Todos os desembarques foram feitos no dia lunar, no período diurno da Lua. Que é quando o Sol bate na Lua. É isso? Exato. Aqui na Terra a gente tem a atmosfera, o que faz com que a gente tenha nuvens, tenha um céu azul por causa da refração da luz. Então o nosso dia, ele tem algumas coisas ali que a gente vê na Lua, não tem atmosfera. Então sempre é escuro, mas existe o dia lunar e a noite lunar. E quando a gente tem um dia lunar, a gente tem outras coisas com muito uma luz. Você pega o seu celular, se você filmar coisas com luzes mais fortes, luzes mais fracas, as coisas com luzes mais fracas não vão aparecer, principalmente à distância. Se você pegar o celular normal, mirar para o céu durante a noite, dificilmente vai aparecer as luzes, principalmente se você não estiver no interior e coisas assim. Então a mesma coisa acontecia. Tem a Terra que estava iluminada, tem o Sol que está batendo na Lua, tem o próprio Sol ali também. Então tudo isso faz com que a câmera acabe captando aquilo que tem mais luz. Exato, e é uma mentira dizer que não tinha uma estrela, porque se o Sol tava lá, o Sol é uma estrela. Não é? Mas assim, a Lua não tem luz própria, né? Ela reflete o Sol. E aí quando você tá na Lua e olha para a Terra, é o mesmo fenômeno. A Terra não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. Então, é isso, você não vê estrela de dia, com exceção do Sol, por causa da iluminação, então pelo dia lunar você não consegue ver. Interessante. Tem um amigo nosso que ele continua acreditando nessa hipótese aqui, que ele fala o seguinte, mas quando eu for perguntar,
acho que até pro Buzz Aldrin, ou pros dois, ou pra equipe. E aí, vocês viram estrelas? Aí ele me contando. Uma coisa é o que eu vi, outra coisa é eles me contando. Eles estavam tipo no Jô Soares ali da época, e aí, lá nos Estados Unidos, e aí eles tipo, eles se olharam, deram aquele sorrisinho, não vimos. E alguns meses depois sai o livro, As Estrelas da Lua. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. Não acabou aí não, Bruno, porque ainda tem a questão das sombras. Lá foi usado uma luz, né? Tinha uma iluminação ali que vinha teoricamente do sol, mas quando é uma luz artificial de um estúdio, isso faz com que as sombras possam serem diferentes. Então assim, o que os conspirólogos observavam é que tinham sombras que eram produtos de ângulos inexplicáveis. Ou que eram ou que elas eram estranhas, elas tinham formatos estranhos. E claramente isso foi outro erro do Kubrick no set de filmagem. Acho que foi. Mas também não, olha só. Como a gente acabou de falar, a Lua, ela tinha várias fontes de luz fora. Então você tinha o próprio Sol, você tinha a iluminação do Sol, você tinha a Terra sendo iluminada e rebatendo na Lua, e você tinha luzes da nave ali, né, e tal. Então você tinha algumas fontes de luzes diferentes. E o terreno da Lua, ele é totalmente irregular. Totalmente acidentado, né? Maluquice aquilo lá. Então, por esses motivos que as sombras parecem esquisitas. Essa, confesso que é o pior argumento para mim do conspirólogo? Porque tem tanta fonte de luz que a sombra... mas se mesmo aqui no estúdio aqui, a gente olha e tem às vezes uma... Mas é verdade, a gente tá cheio de luz aqui, em X, em Y, em Z aqui, as luzes fazem umas sombras estranhas mesmo, é verdade. Mas, Bruno, quero ver você explicar essa, porque olha só, os conspirólogos dizem que várias imagens feitas em pontos diferentes da Lua têm o mesmo pano de fundo, demonstrando que Kubrick usou sempre o mesmo cenário, ele nem para trocar o cenário. Amador. Esse aí ele foi amador, hein? Exato. Ou talvez a NASA não tivesse tanto dinheiro, né? Só tinha um ponto. Só tinha um estúdio. Era um chroma key com uma única foto. Só com a Terra no fundo, assim. Então, na verdade o que acontece é o seguinte, diferente daqui, aqui a gente facilmente consegue perceber, tem uma árvore aqui, se você tira de outra posição, a árvore foi para lá, ou uma casa, ou um prédio, ou qualquer outro ambiente aqui na Terra, como tem muita coisa, você consegue ver que se torna referência, que né? se torna referência. Isso. Exatamente. Na Lua, você tem várias coisas também, só que é tudo igual, é tudo cinza, e você não tem noção de distância, porque você não tem uma referência. Então, às vezes, uma colina um pouco mais perto pode parecer com uma montanha rochosa mais à distância. Então, não dá para saber exatamente o que é o que. Então, se você pega e compara na real, você vê diferença. Agora, se você só tá olhando, é tudo igual, aí é tudo igual mesmo. Tipo, você tá no deserto do Saara, você vai achar que é tudo igual. E estivemos lá, inclusive. Exato, é meio que tudo igual mesmo, só areia. E dependendo do lugar que você tira, uma duna é igual a outra. Então é questão, acho que, de referência. Isso, de referencial, de distância, de dificuldade de saber se uma coisa tá longe, tá perto. Essa é meio fraquinha, mas tem uma que não tem como explicar. Essa eu quero ver você explicar, porque olha só. A NASA televisionou para o mundo inteiro o Neil Armstrong pisando na Lua. Foi. Certo? Uhum. E ele aparece lá, ele saindo da nave, falando aquela frase famosa, né? Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, e ele vai e pisa na Lua. Mas se ele é o primeiro homem a pisar na Lua, quem é que estava lá fora filmando? Só podia ser o Kubrick. Então foi o Kubrick que filmou isso no estúdio, porque se ele é o primeiro homem... Foi o cinegrafista. Quem foi que estava lá fora? Teve alguém que falou, peraí, eu vou pisar primeiro, mas não conta pra ninguém porque eu preciso filmar vocês saindo? Não, eles inventaram uma grande catapulta que mandou a câmera antes. Não, o módulo lunar, ele tinha uma câmera que ficava apontada para onde a escada ia sair, para onde os caras iam descer. Então ela ficou ligada, né?
ficou ligada quando eles Então é desceram. uma câmera tava do de boa. módulo lunar. É uma câmera do Tipo, módulo não é uma lunar. câmera que mostra de longe, que nem no filme do Transformers, mostra... Em terceira pessoa, um drone. É, o assim. cara no lado oculto da lua, não é isso. Não, Droga. era só uma O câmera. Michael Bay é melhor que o Kubrick, porque o Michael Bay conseguiu filmar de longe a lua, mas o Kubrick não, maldito Kubrick. Tá bom, Bruno. Por enquanto a gente tá trazendo aí essas explicações, mas tem uma outra também que é muito comum de ser falada, que a bandeira que foi colocada lá, a bandeira norte-americana que fica ali, né, no vento, ela balança, ela foi fixada pelos astronautas lá no solo lunar, mas ela tremulou. Aparece ela tremulando. E não tem vento na Lua. Ou seja, o estúdio de Kubrick ainda tinha vazamento de ar. Entrava ar Tinha uma e ventania. pegou ali a bandeira. Mas independente de ter vazamento de ar ou não, se ela tremula, como é que ela tremula se não tem vento lá? Boa. Primeiro que em várias missões da NASA foram colocadas a bandeira americana. Então, Uhum. não só uma, mas algumas. A gente vai falar isso daqui a pouco. Primeiro que a bandeira ela fica aberta porque ela tem uma haste na horizontal que mantém ela aberta. E ela tem uns vincos. Então, quando você esticava ela ainda ficava com um aspecto de tremulação, só que não era tremulado. Porém, de fato, ela tremulou. Quando foi fincada, ela deu aquela vibração entre fincar no solo lunar até chegar na haste e no pano, de fato, ela tremulou. Não tremulou mais. A imagem que a gente tem é de algo estático, mas é um pano e tem os vincos ali e tal, e é só Ela isso foi mesmo. dobrada e tudo. Foi né? dobrada, exato, Entendi. dobrada. Bruno, mas tem outra coisa aí, não é só isso, porque é um conjunto de coisas. Claro. A outra é a pegada. As pegadas que os astronautas deixaram na Lua. Quase que eu falei dinossauros, mas que os astronautas deixaram na Lua. Se na Lua... Porque tem foto disso. Tem foto da pegada, né? Tem o passo lá, o primeiro passo famoso, tá lá a foto. Mas se na Lua não tem umidade, e é a umidade normalmente que deixa a pegada certinha, nítida, né? Por que tipo, quando a gente pisa, né, Na areia? na areia, que é mais seca, né, e fica uma pegada às vezes meio estranha, por que a pegada da Lua, que não tem umidade, é tão perfeitinha? Porque não é areia. Olha aí. Eu achei que a Lua era uma grande praia, porque ela dá vista pro mar, né? Se olhar pra terra, ela tá de vista pro mar. Boa. Na verdade é o seguinte, o solo da Lua, ela se parece mais com tipo rocha vulcânica. Uhum. Então ela é um componente diferente da areia, que de fato, a areia seca, você pisa ali e fica só aquele monte pra baixo. Afundada aí. Aquela afundada. Um pé de crocs. E na areia mais molhada, úmida, você tem mais bonitinho ali. Só que na Lua não é areia, como a gente está falando, é de um outro material, então que deixa um pouco mais nítido. E como não tem vento, fica ali para todo sempre. Entendi. A não ser que caia um meteorito ali. E destrua a Lua. E vai ter que vir os Transformers de novo. Não, mas fora isso, é por isso, porque é de outro material e Não é areia. não tem vento. É tipo uma rocha moída, né? É, Tipo pedrinha, né? Que você É. pede. é que parece a vulcânica ali, né? Que é Uhum. mais- Mas agora eu quero ver se você me convencer, porque eu fui na NASA e eu vi o módulo lunar usado para não só essa missão, mas as outras missões que chegaram na Lua. Ele não é muito grande, confesso, ele tem um tamanho menor do que a gente imagina, assim, né? Até se você ver essa imagem aí do astronauta no módulo lunar, você Dá vai pra ver ter uma que ideia. não é tão grande assim. Mas ele pesa um bocado. E aí, na hora de aterrissar ali, ele deveria levantar poeira. E não tem isso. Formar uma cratera. Formar uma cratera, levantar poeira, isso não tem ali. Não tem. Você vai dizer que foguete dá ré agora? Vou dizer que foguete dá Olha ré. aí. Na verdade, o módulo lunar, ele tinha como um dos dispositivos uma paradinha estilo Homem de Ferro, Olha que aí. para não cair no chão com tudo, ele e voltava. Então, quando estava pousando, ele fazia um Ele esqueminha, amortece ele a queda ali, era porque muito ele mais vai... devagar. Entendi. Foi tipo, vamos chegar na Lua, pessoal. Uhum. Estamos quase lá. E é por isso que não tem esses efeitos, né? Que não levanta poeira, que não tem uma super cratera. A NASA até falou que levantou um pouco por causa Levanta, desse né? negócio, mas como não tem atmosfera Ela na logo- Lua, ela já logo precipita, né? Ela não fica Exatamente. suspensa na atmosfera. Não é muito, como é pouco e já não tem vento, pum, volta e acabou.
Bem, então, basicamente, a próxima parte da teoria, ela já é explicada por essa, porque a próxima parte da teoria, ela diz que observatórios astronômicos ou telescópios como o Hubble ou agora o Kepler, né, eles seriam capazes de fazer imagens do local do pouso, mostrando verdade. lá o impacto deixado por todas essas missões. Mas Não não tem tem, nada. não tem nada. E aí? O que será que aconteceu? Roubaram as fotos? Ou nunca foram aos Estados Unidos? Verdade. À Lua. Na verdade é o seguinte, o Hubble, ele não consegue ver menos de 55 metros. Uhum. Então você não consegue ver as coisas que aconteceram num tamanho humano. No tamanho ali das coisas que eles estavam fazendo e tal. Mas... É tipo, uma cratera com menos de 55 metros não é identificada pelo Hubble. Exato. Mas ele vê longe pra caramba. Então ele é hipermíope. Ele não consegue ver de Coisa perto. É isso? os detalhes, detalhes, né? Ele não vê Mas tem uma os distância. observatórios astronômicos. Mas olha só, o Japão enviou uma sonda Que invasivos. na Lua Na Lua. e essa sonda pôde captar as porcarias que os americanos deixaram lá. E em 2012, uma das naves ali que orbitam e tal, Uhum. elas puderam ver todas as bandeiras americanas deixadas lá, com exceção da primeira bandeira americana que caiu. Você sabia que a primeira bandeira caiu? É, eu fiquei sabendo que parece que o escapamento da nave na hora de vazar, de ir embora da Lua, derrubou a bandeira. É a única que caiu, né? O resto tá tudo de pé lá, né? As outras continuam lá e foi possível ver da nave. A nave conseguiu ali uma distância suficiente para ver os resquícios. Então é possível ver. Tá bom, você tá quase me convencendo já, mas ainda tem última cartada aqui. Deus! A NASA, ela teoricamente apresentou pro público rochas lunares quando ela voltou. Foi. E esses 380 quilos de rocha lunar, segundo os conspirólogos, não são nada de rocha lunar, são meteoritos que a NASA encontrou aqui na Terra e que ela colocou lá e falou que eram rochas lunares. Nessa a gente vai ter que confiar nos cientistas, porque os pesquisadores de vários países, pares, aquela confirmação de pares, sabe aquela coisa de método científico? Que você tem que orçar pro outro tem que falar, não, realmente é verdade. Concordo com você, isso aqui faz sentido, tem toda uma metodologia. Indicou que elas não são, pela composição, elas não são meteoritos. Elas são rochas lunares, mas não caiu aqui, nada disso. Foi realmente algo que in natura. Entendi. E o que você acha dessa história toda? Cara, eu acho que deve ter sido bastante perigoso. Os caras, Buzz Aldrin, o Neil Armstrong, devem ter tido uma coragem, porque fazer uma parada dessa com tanto risco deve ter sido muito difícil. Os outros tripulantes, porque tinha mais gente lá, só que só os dois desceram, né? É. Então deve ter sido uma baita coragem a ponto de, assim, eu de fora, melhor não, acho que não vou fazer essa fita aí não, porque... Imagina, pegar avião já dá aquele... E aí, né? Vai dar tudo certo? Imagina um foguete no começo e tal. Então, apesar disso, eles voltaram lá para algumas missões sem muita... Porque eles estavam querendo mostrar quem tinha um míssil maior. Exato. Quem tinha o maior poder. A Rússia ou a União Soviética nunca falou eu não acredito oficialmente. E talvez esse seja o maior indício de que realmente aconteceu. Porque a Rússia ia ser a primeira a dizer é mentira, isso foi forjado, fomos nós que chegamos lá. A Rússia simplesmente não falou nada, deixou, falou, ok, meio que eles aceitaram o resultado. E isso era uma baita de uma disputa entre os dois. Não ia a Rússia falar, deixar isso quieto. Eu acho que até talvez seja o maior indício de que a coisa talvez tenha acontecido mesmo. Porque a própria Rússia não foi lá e falou, não, foi o Kubrick. Exato. E isso custou tanto à Rússia, o desenvolvimento, né, a corrida espacial, como ela ficou conhecida, custou bastante para a Rússia, tanto que ela faliu, né? Descobriu que os mísseis ali que ela apresentou, a União Soviética, eu digo Rússia, mas a União Soviética, pessoal, era de mentira, estava vazio, era só carcaça, tinha um monte de coisa ali que de fato acabou mostrando porque que acabou não dando certo com os anos, né? E a gente também agora aprendeu que, cara, o Kubrick é um péssimo cineasta e que ele usou um estúdio péssimo para produzir tudo isso. Porque entrava ar, só tinha um cenário. Exatamente. E você, o que você acha? Eu sempre falo isso, eu parto muito dessa premissa de que a gente tem muitos cientistas no mundo inteiro, de vários países,
falando sobre tudo isso, explicando tudo isso. A gente tem países que são inimigos até hoje e que o mesmo inimigo dos Estados Unidos falando, não, os caras pisaram na Lua mesmo. Então, assim, não tem nada, nem de um lado nem do outro, que diga que realmente aquilo não aconteceu. E como eu disse, eu acredito muito nessa coisa de que a Rússia, na época, não levantou nenhuma questão. Então, eles acabaram aceitando que os Estados Unidos pisou lá primeiro. E, consequentemente, a gente teve um monte de missões para o espaço, para a Lua, inclusive, que foram acontecendo depois e que as pessoas, às vezes, não pesquisam muito a fundo para entender realmente que tiveram outras vezes. E agora vai ter mais uma, né? Então, vão levar mais uma tripulação lá para a Lua. Uma coisa que não está na nossa lista, mas eu lembro da minha adolescência, quando tinha essas conspirações, saía na TV, aquela coisa, é uma foto do módulo, algum lugar do módulo, com um rolo de filme de 70mm. Uhum. Ah, tá vendo aqui? É a prova de que foi filmado. Não, eles usaram. Eles usaram de verdade, lá. Eles Deixa eu usaram. trocar o rolo. É a prova de que estava filmado, porque está filmado pela câmera da nave. Exatamente. É engraçado, porque você não imagina que se alguém vai falsificar alguma coisa, vai deixar com que um vento entre no estúdio para balançar a bandeira, com que, olha, esqueceram os rolos de filme ali. Não é esse tipo de coisa numa falsificação. Por mais que você possa até achar coisas estranhas, Sim. mas coisas tão escancaradas assim, não é... Eles levaram mesmo os rolos porque eles precisavam trocar o filme da câmera da nave. E bônus. Bônus track. Há quem diga de que a missão Apollo 12 foi um resgate. Olha isso aí, não... Tema para um próximo vídeo, hein? Tema para um próximo vídeo. Resgate de quê e de quem? E de quem? E talvez nesse próximo vídeo a gente possa contar que Neil Armstrong e Buzz Aldrin não foram para a Lua só para coletar rochas. Fica com essa, deixa seus comentários aqui, beijo no seu coração e até a próxima. Corações lunares crescentes para vocês.